Olá, terceiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos agradecer a Papai do Céu, porque todos estão bem. Vamos lá? Então fecha aí os seus olhos e ora junto comigo, tá bom? Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um lar. Obrigada pela minha família. Obrigada porque o Senhor tem me alimentado, me vestido e tem me guardado de todo mal. Fica conosco, Senhor, nesse momento. Derrama sobre nós a tua sabedoria. Que nós possamos sempre obedecer ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Agora, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir ela lá no Salmo 63. Pegou? Muito bem. Então, abre a Bíblia aí no Salmo 63. Em casa, quando você tiver um tempo assim mais folgado, você lê o Salmo 63, o capítulo completo. Mas aqui, agora na hora da nossa aula, a gente vai ler apenas o verso 3, que diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Olha que palavra! A graça do Senhor, ela é melhor do que a vida e os nossos lábios deverão sempre louvar ao Senhor. Não importa a circunstância, louve ao Senhor. Ele tem cuidado de ti, tem te abençoado dia após dia. Então, por isso, não esquece, louva sempre a esse Deus maravilhoso. E então, vamos agora à nossa aula. Hoje nós teremos uma aula de história. Então, abre aí o seu livro de história na página 58. Abriu? Muito bem. Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a vida no bairro em outros tempos. Vamos falar também com relação às pavimentações e à iluminação. Como era que ocorria a vida no bairro em tempos passados? Você já parou para pensar como é que acontecia? Lembra que na aula passada o doutor Drauzio Varela fez um comentário de como era o bairro do Brás antigamente? E aí, esse comentário desse bairro, ele comenta que por volta de 1940, as ruas do Brás, elas eram de paralelepípedos. Então, lá em 1940, muito tempo atrás, então as ruas lá daquele bairro do Brás, elas eram de paralelepípedos. Ou seja, aquelas pedras, né? Tem muitas ruas assim ainda hoje, né? Que é de calçamento. Por que que isso acontecia? Porque naquela época o asfalto, aquela questão dos serviços de asfaltamento não estavam disponíveis. Não era tão fácil de se conseguir asfaltar uma rua naquela época, lá na cidade de São Paulo pelo menos. E aí, olha só, vou convidar você para observar essa foto aí de uma rua lá no centro de São Paulo. Para você observar, a foto ela é em preto e branco, mas se você observar direitinho, dá para ver como era a rua, como era o calçamento, como era feito esse tipo de calçamento aí nessa rua. Então, essa rua aí, essa foto aí, ela foi tirada no ano de 1902. É bem antiga, né? Então, em 1902, essa rua era desse jeito, não tinha asfalto, era de calçamento, de paralelepípedo. E as pavimentações? Como será que elas surgiram? Hoje, nos dias atuais, a maioria das ruas elas são pavimentadas, elas são asfaltadas. Há também ruas que são de terra, mas a maioria delas elas são asfaltadas. Porém, olha o que diz aqui, que em muitas cidades brasileiras ainda são encontradas ruas que são calçadas ou são revestidas com os paralelepípedos. Você acredita nisso?
Apesar de muitas ruas serem asfaltadas nos bairros, ainda tem muitas ruas também que são de paralelepípedos. Quem sabe aí a sua rua não é assim, né? Aqui na rua da nossa escola é assim, ela é toda de paralelepípedo, ela não é asfaltada. Mas naquela rua ali, ó, que dá acesso à nossa escola, aquela rua principal, já tem um asfalto. Observa aí essa foto, ó, que foi tirada no ano de 2016. Essa é uma foto de uma rua de paralelepípedo lá na cidade de Olinda, no município de Olinda, que fica no estado de Pernambuco. Estão vendo como essa rua é? Todinha de paralelepípedo? Então, ó, assim como essa rua, que está todinha aí revestida de paralelepípedo, algumas ruas também são de paralelepípedo nos dias atuais. E a iluminação? Como é que aconteceu a questão da iluminação? Todas as vezes quando anoitece e escurece, a gente percebe que lá na rua as lâmpadas do poste acendem. Será que sempre foi assim? Ou será que era diferente? E se era diferente, como é que isso acontecia? Vamos descobrir, ó. Passa aí, ó, a sua página e aí diz assim, ó. Por volta de 100 anos atrás, em muitos bairros das cidades brasileiras, as ruas eram iluminadas por lampiões. Isso mesmo, lampiões. Você sabe o que é um lampião? Olha aí a imagem de um lampião. Então, as ruas eram iluminadas dessa forma. E então, olha só como acontecia. Quando escurecia, os lampiões das ruas eram acesos por uma pessoa encarregada desse trabalho. Quem era essa pessoa encarregada desse trabalho? O acendedor de lampiões. E aí esse homem ia lá e esticava o braço lá e acendia os lampiões que ficavam lá no poste pendurado. E por que isso acontecia, professor? Porque a energia elétrica ainda não existia. Era preciso a utilização de lampiões para poder se ter uma iluminação necessária. Então, eu vou convidar você agora para lermos o que a artista Gerda Brentani, que nasceu em 1906, o que é que ela conta sobre a iluminação do bairro onde ela morava. Prestem atenção, o que é que essa artista ela conta sobre a iluminação do bairro dela. Eu me lembro muito bem a lâmpada a gás da minha infância. 1909, eu tinha 3 anos. Ao escurecer, eu observava pela janela os acendedores de lampiões na rua. Viram aí? Ela lembra como era que acontecia, segundo essa artista aqui, quando estava entardecendo, anoitecendo, ela observava, ó, pela janela os acendedores de lampiões que iam lá, ó, colocar fogo ali e trazer para a cidade, para o bairro, a iluminação necessária. Viram quantas mudanças aconteceram? Hoje nós não utilizamos mais lampiões para iluminar a nossa cidade, nem o nosso bairro, porque já existe a energia elétrica. Mas antigamente, sim, eram lampiões que eram utilizados para poder iluminar a cidade. E então, gostou da aula? Então vamos agora à atividade para casa. Para casa, você vai realizar a atividade do livro na página 61 e também vai fazer uma atividade muito legal, uma atividade interativa, tá certo? Que você vai encontrar no seu livro digital, lá no livro digital que você tem acesso pelo computador ou pelo celular. Então, essas duas atividades para casa. A atividade interativa, que é no livro virtual, tá certo? Entra lá pelo celular ou entra no computador e faz. E a atividade da página 61. Então, fiquem com Deus. Até a próxima!